crianças, tudo bom? Hoje a Tia Nath está aqui para ensinar uma coisa muito legal para vocês, que eu realmente espero que vocês façam em casa. O que a gente vai aprender a fazer hoje é uma tinta guache. Como vocês podem ver, a gente tem vários materiais aqui, eu vou explicar, vou falar cada um deles para vocês fazerem. A Tia Nath vai ensinar vocês a fazer duas tintas guache usando materiais diferentes, tá? Então a primeira tinta guache que a gente vai fazer, a Tia Nath vai usar o quê? Vou usar sal refinado, vou usar farinha de trigo e água. E depois que a gente fizer essa mistura, a gente vai colocar corante alimentício da cor que vocês quiserem. A gente vai precisar do medidor pra gente fazer essa receita e um pote pra gente poder misturar. E depois que terminar, colocar o corante, colocar a cor, a gente vai precisar de potinhos para guardar. Então vamos lá. A gente vai pegar o nosso medidor, esse aqui é meia xícara, tá? Como eu vou fazer pouca tinta guache, eu não vou fazer uma medida tão grande, mas se vocês forem fazer em bastante quantidade em casa, vocês podem usar uma xícara para fazer as medidas. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui, ó, dentro da nossa xícara, meia xícara de sal. Vai encher lá, ó, tem que deixar ela bem cheinha, senão a nossa receita não vai dar certo. Colocar a meia xícara, a gente vai colocar dentro do potinho que a gente pegou para misturar. Olha lá, ó. Aí a gente vai pegar a farinha de trigo e vai colocar a mesma quantidade que a gente colocou de sal. Ó. Colocamos lá no pote. Aí, nós vamos pegar com a nossa colher e a gente vai misturar o sal e a farinha de trigo, bem misturadinho. Depois que vocês tiverem feito isso, que a farinha já estiver toda misturadinha com o sal, que a gente não consegue ver o que é farinha de trigo, o que é sal, a gente vai pegar e vai colocar meia xícara de água. Colocou a meia xícara de água, agora a gente vai mexer e misturar todos esses ingredientes que estão aqui. A nossa farinha não pode ficar com bolinhas, então a gente tem que mexer até tirar toda a bolinha que está na nossa farinha de trigo. Ela tem que ficar uma massinha bem lisinha. Então aqui, ó, agora que a gente já misturou tudo dentro do nosso pote, eu coloquei um pouquinho mais de água, uma colherinha assim mais ou menos, tá? Não coloquei muito, porque se a gente coloca muito, a nossa tinta vai ficar muito aguada e não vai dar certo. Então eu coloquei só mais um pouquinho para ela ficar um pouquinho mais líquida, para vocês conseguirem pintar melhor com o pincel, tá? Então olha lá, se a gente pegar aqui, ó como que ela escorre, ó. Parece água caindo, ó. Ela tá bem líquida, ó. Certo? É essa consistência que a gente tem que chegar quando a gente vai fazer a nossa tinta guache. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nossos potinhos que a gente vai colocar a nossa tinta guache. De preferência, potinho com tampa, né? Para vocês poderem guardar, caso sobre a tinta guache, para vocês brincarem outro dia. E vocês vão dividir essa quantidade de massa nos potinhos. Então vamos colocar lá um pouquinho nesse aqui. A gente colocou as nossas massinhas que a gente fez dentro dos potinhos, a gente vai escolher a cor do corante que a gente quer colocar. Eu aqui vou escolher a azul, então eu vou pegar aqui e eu vou colocar aqui, ó. A gente tem que colocar bastante gotinha, porque como a nossa massa ela é meio branca, meio amarelinha, meio clarinha, pode ser que a nossa tinta fique clara. Então você coloca uma boa quantidade de corante, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, coloquei bastante corante, não consigo virar muito, senão vai derramar. E daí a gente vai misturar. Ó, vamos misturar, deixar ela bem colorida, bem bacana, bem legal. Ó, como vocês podem ver, a Tia Nath misturou aqui, ó. Fiz uma tinta azul, fiz uma tinta roxa e fiz uma tinta verde, tá? Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, não precisa fazer a cor que eu fiz. Façam as cores que vocês mais gostam, as que vocês acham mais bonitas. E daí a gente vai pegar a nossa tinta guache, vai molhar lá no nosso pincel e a gente vai passar ela pro papel. Olha lá, ó. Eu pintei pra vocês verem como que fica as cores no papel, tá?
Depois que vocês terminarem de brincar, vocês podem fechar essa tinta guache e guardar ela para vocês pintarem outro dia. Como é feito com alimento e a gente não coloca nenhum conservante, é bom vocês não guardarem por muitos dias. Depois vocês descartam. Essa tinta não tem problema nenhum se a criança pôr na boca, porque só vai água, sal e farinha de trigo e os corantes alimentícios. Por isso que é bom a gente usar o corante alimentício e não outro tipo de corante, porque se a criança acabar colocando na boca por algum motivo, ela não vai ter nenhum problema, não vai ter dor de barriga por causa disso nem nada, tá? Então a outra receita de tinta guache que eu vou ensinar pra vocês, ela vai precisar de temperos ou de verduras, alimentos que vocês tenham em casa. Então eu vou mostrar aqui, eu vou pegar uma xícara. Essa daqui eu vou falar pra vocês não colocarem muita quantidade de produtos, fazer uma quantidade menor. Porque como ela vai cola branca, a probabilidade de vocês usarem ela depois é menor. Então, colocar pouca coisa, fazer de pouquinho em pouquinho, e daí depois, se precisar fazer mais tinta, vocês façam mais. Então, aqui, ó, eu tô pegando açafrão, eu vou pegar mais ou menos uma colher de sobremesa de açafrão. Vou colocar ela dentro da xícara aqui, ó, vocês podem ver que ela é bem amarela, então eu vou fazer uma tinta amarela. Aí eu vou pegar o nosso pincel, uma toalha, eu vou deixar ele aqui com água aqui do nosso ladinho, para vocês poderem ver. Vou colocar um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, mais ou menos uma colher de sopa, que foi a mesma quantidade que vocês pegaram de açafrão, e vocês vão colocar aqui dentro do copinho, ó. E daí vocês vão mexer. Vocês viram que empelotou tudo, então faltou água, vou colocar mais um pouquinho. A gente tem que tomar bastante cuidado para não colocar a água toda de uma vez. A gente tem que ir colocando de pouquinho, porque senão vai ficar muito aguado a nossa receita e não vai dar certo. Então vamos colocar mais um pouquinho de água. Ó, coloquei mais um pouquinho, menos do que uma colher de sobremesa de água. A gente vai mexer. Ó, ainda precisa colocar mais um pouco, então vamos colocar mais um pouquinho. Coloquei mais ou menos meia colher e vou mexer, ó. Agora começou a sobrar lá no fundo a nossa tinta. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cola branca que a gente tem em casa, geralmente usa para fazer recorte e colagem. A gente vai abrir e vai colocar a mesma quantidade que a gente pôs de água. Então, mais ou menos uma colher. Então, vamos colocar aqui uma colher. E a gente vai despejar dentro da xícara e vai mexer. Misturou, ó, vocês vão ter essa consistência aqui, ó. Ela também vai ficar um pouco líquida, mas ela vai ficar mais cremosa, vai parecer mais uma pastinha. Aí eu vou pegar aqui a nossa folha, ó, e vou mostrar a cor. Ela fica bem bonita a cor aqui, então vou fazer um sol. Eu já mostro pra vocês como que tá ficando o meu sol. Ó, ela fica bem mais viva, bem mais bonita do que a de farinha de trigo. Mas vocês podem optar por qual que vocês querem fazer em casa. Então a gente vai lavar e vai passar para a próxima. Então aqui, ó, a gente pegou coloral, vocês podem usar páprica picante também, ou qualquer outro tempero que vocês tenham, ou condimento em casa, que seja da coloração específica que vocês querem. Aqui a gente tem cravo em pó, pode usar canela também para fazer um marrom, esse aqui para fazer um vermelho, por exemplo. E fazer o mesmo processo. Coloca um pouquinho de água, mistura, 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 mistura. Depois vem e coloca um pouquinho de cola, igual eu mostrei pra vocês. Mas para fazer algumas cores, por exemplo, como rosa, que é um tom que a gente não tem muitos temperos, o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem pegar a beterraba que vocês têm em casa, vão ralar ela. Não precisa ralar muito. Então, vamos ralar um pouquinho da beterraba. Que dê mais ou menos a mesma quantidade, uma colher, né? Vamos colocar aqui, ó, transferir ela para dentro da nossa xícara. Ó, já viram que o prato já ficou cor de rosa, né? Ficou meio vermelho, meio rosa.
Aí a gente vai pegar lá um pouquinho de água. Essa colher aqui, ela é menor, ela é uma colherinha de café. Então eu vou colocar 2 colherinhas de água, que dá quase a mesma quantidade que a colher de sopa, que a colher de sobremesa. Eu vou mexer lá, ó. Estão vendo que no fundo ficou uma aguinha. Ele vai fazer o nosso tom de rosa. Então, como ficou bem pouquinho, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Então, vou colocar aqui, ó, mais 2 colherinhas de água. Vou mexer lá para a beterraba soltar a coloração dela na água. Quem não quiser deixar a beterraba ralada, igual a tia Nath colocou aqui, vocês podem passar numa peneira. Então, coloca a beterraba na peneira, joga a água e vai meio que lavando a beterraba. Dá para fazer do mesmo jeito, só que eu acho que assim fica mais fácil de vocês verem como que a gente pode fazer. Daí a gente vai vir com a cola e vai pôr aqui na nossa beterraba. Vamos colocar 2 colheres, já que a gente colocou 2 de água, vamos colocar 2 de cola também. E daí a gente vai mexer. Ó, vamos mexer. Vamos colocar mais um pouquinho de cola, que ela ainda tá bem líquida, então quando a gente for colocar no papel, ela pode molhar demais o papel e acabar rasgando, então vou colocar um pouquinho mais de cola. Vou misturar bem essa cola junto com a beterraba. E ó lá, ó, a nossa tinta rosa. Vou pintar aqui para vocês verem que bonito que fica. Então aqui, ó, vou pegar o nosso pincel que a gente lavou, vou secar aqui, ó, no paninho. Vou molhar lá. Ó, poderia colocar um pouquinho mais de cola, porque ele ainda tá meio líquido. Mas dá pra pintar assim também, não tem problema nenhum. Se deixar secar o papel depois que pintar, não tem problema. Ó, o nosso rosa. Ficou bem bonito, né, pessoal? Ó, tanto o nosso coração, quanto o nosso sol, quanto essa outra pintura aqui que a gente fez com a farinha. Se vocês quiserem fazer um verde, por exemplo, usando essa técnica aqui de água e cola, vocês podem pegar folhas verdes, grama, mato, o que vocês acharem em casa, tiverem em casa também. Quanto mais escura a folha, melhor, porque daí vai ficar um verde mais forte, mais bonito. Daí que no liquidificador vocês têm que tomar bastante cuidado, não pode pôr muita água. Se vocês colocarem muita água, não vai dar certo, porque vocês vão acabar gastando muita cola para poder fazer a tinta. Então, colocar bem pouquinha água, o mínimo possível na hora de bater no liquidificador. Vocês podem estar pintando no papel, vocês podem estar pintando numa cartolina, onde vocês quiserem estar pintando. A gente recebeu também de uma mãe a ideia das crianças estarem pintando dentro do box do banheiro. É uma ideia, não é obrigatório, vocês podem escolher aonde vocês querem que as crianças desenvolvam essa atividade, tá? Espero que vocês mandem foto pra gente. E junto com a atividade eu vou mandar um link com outras ideias que vocês podem estar utilizando para fazer essa tinta com água e cola. Então, que vai mostrar lá para vocês vários condimentos e coisas que vocês podem estar usando, além dos que eu mostrei aqui. Quero que vocês mandem pra gente vídeo, foto de vocês pintando, os desenhos que vocês fizeram, né? Porque é muito legal quando a gente vê os desenhos de vocês lá na escola. E por hoje é isso, tá bom? Beijão, tô morrendo de saudade de vocês, espero que a gente possa se encontrar logo logo. E se cuidem, né? Porque agora a gente tá passando por uma fase bem difícil da pandemia. Então não esqueçam de lavar as mãos, de usar as máscaras, de passar o álcool gel na mão também. Quando chegar em casa, tirar as roupas sujas, colocar as roupas para lavar nos locais adequados. Quando a gente tomar banho, passar bastante sabonete, não esquecer de limpar embaixo das unhas, né? Pra gente não ficar doente. Então é isso, um beijão, até a próxima atividade. Tchau, crianças!